Agora sim, salve, salve, web amigos, senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos começando Sem Papas na Língua desta quinta-feira. Que dia é hoje, velho? Dia 26, né? 26. Dia 26 de novembro de 2020. Estamos começando Sem Papas na Língua, o seu jornal matinal diariamente necessário, onde a gente se predispõe a discutir os mais relevantes fatos e notícias da nossa região do Brasil e, quiçá, do mundo. Claro, evidentemente, com a nossa competente bancada. Estou hoje descarregando as minhas energias, até porque o Deta ele teve um compromisso e hoje eu acordei bem disposto, estou cá para tentar fazer o papel do nosso amigo. Participam hoje conosco o meu amigo cirurgião dentista Dr. Renato Tiosso, o empresário Matheus Stefanelli, o também empresário... hoje só tem empresários e doutores, né? Impressionante, hein, cara? Adriano Maia e Carlos Justo, por ordem de educação e prioridade, claro, doutor Renato Tiosso. Bom dia, meus amigos de bancada. Justos e justo e justo. Agora temos dois justos, na falta de um temos dois. Justo e justo. Adriano, bom dia. Fabinho, bom dia. Vamos nessa. Isso aí. Matheus Stefanelli, bom dia. Bom dia, bancada, tudo bem? É sensacional, tá fazendo parte novamente aí da bancada. E você viu que já tô tentando cortar já, né? Já tô O advogado sabotando. está preparado aí, o jurídico do Conexão tá pronto, vamos começar mais um programa. E tá faltando capilaridade no nosso programa, pelo visto. Muita capilaridade. A Páscoa já chegou, né? Vai. Doutor Adriano Maia, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos, nossos queridos companheiros de bancada. Dois estão aí via Skype, o Justo está lá na estação espacial advogando alguma causa interestelar. E estamos aqui mais uma vez reunidos. Um bom dia a todos, web amigos. Vamos pro programa que hoje está cheio, hein? É isso aí. Carlos Justo, bom dia. Bom dia, bem-vindo, Matheus. Bom dia, Renato. Bom dia, Adriano. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Bora lá, uma segunda-feira triste aí depois da perda do Dom Diego, mas vamos lá. É isso aí. Bom, a gente não poderia começar o programa de outra forma, a não ser lamentando e torcendo para que esse ano de 2020 acabe o mais rápido possível. Mas uma vítima do maldito ano de 2020. Ontem foi um dos grandes gênios do futebol mundial, Diego Maradona, veio a falecer aos 60 anos de idade, depois de uma parada cardiorrespiratória. Ele já vinha bem mal, né? Em função de crises de abstinência, etc. Estava se cuidando, mas difícil, né? A pessoa tem uma vida inteira destemperada. Foi bem triste, né, Maia? O que você acha? Ele estava já com um negócio de uma cirurgia no cérebro também, né? Consequência consequência e abstinência total, né? Bom, como diriam as más línguas, ele voltou ao pó. Mas, assim, é um excelente jogador, fez parte da história do futebol sul-americano, levou o nome da Argentina para o mundo, assim como o nosso Pelé, mas nosso Pelé é superior ao Maradona, certeza. Infelizmente, a gente perde a personalidade, como todas as outras, precocemente. 60 anos na atual sociedade é uma idade precoce, acredito eu, né? Enfim, lamento muito. Até foi uma pessoa muito importante, mas esse mau exemplo dele também fez com que ele ficasse famoso de uma maneira negativa. O Renato, uma perda assim gigante pro futebol, né? O futebol hoje, principalmente o futebol argentino, ele perde, sem dúvida alguma, o principal jogador da sua história, né? Foi um cara que deu uma Copa do Mundo para a Argentina, praticamente levando um time nas costas, né? Fez um dos gols mais bonitos de todas as Copas. Mas infelizmente não era exemplo fora de campo, por exemplo. Não tinha uma como é que eu vou dizer? Oi? Uma conduta. Uma conduta cívica, se poderíamos assim dizer, né? Mas enfim, a gente sempre tem que separar o jogador da pessoa. Dentro do campo o cara foi genial, um dos jogadores mais geniais que tive a oportunidade de ver jogar nos meus curtos 45 anos de idade, né?
mas lembro muito bem da Copa de 86, do Carrasco que ele foi para o Brasil também, a dupla de ataque que ele fez no Napoli com o nosso Carecone, né, que é um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro, né? E é isso aí, infelizmente a vida cobra, chega uma hora que a vida cobra, né? Então não dá para você também levar uma vida desregrada o tempo todo e chegar aos 60 anos de idade, que em tese hoje, para medicina, 60 anos de idade... Você tá bem, né? Tá bem, hoje as pessoas chegam aí fácil aos 80, 85 anos, né? Então, quer dizer, teoricamente o cara teria pelo menos mais uns 20 anos de vida pela frente aí para curtir os netos e tal, não sei se tinha netos, filhos, enfim, foi-se. Né? Pois é, o Matheus, aí tá aí pagando a consequência de uma vida desregrada, né? Na verdade, assim, só corrigindo, né? 60 anos pro Dória já é tarde, né? Já tá com a cova separada já. Pra medicina não, mas pro Dória você já tá morto com 60 anos. Então, hashtag continue em casa, pelo visto. Mas falando do Armando Maradona e deixar de lado um pouquinho sobre a falta de conduta, de ética, de postura dele, foi um ótimo jogador. Mas eu não vou falar nem um excelente atleta, porque um atleta não se favorece de coisas ilícitas, como colocar droga na água do branco, foi feito na Copa de 90, marcar um gol em 86 contra a Inglaterra nas quartas de final. Então é assim, você tem... Amor de Deus. Você tem entre seus troféus todos muita sujeira e muita poeira, literalmente, então as medalhas estão empoeiradas dele. E assim, apoiou grandes ditadores como Fidel Castro, como Evo Morales. Essa ideia bonita de meus heróis morreram de overdose serve para poesia ou para música, né? São os seus heróis e eles morreram de overdose e você está com os heróis errados. Então, meus inimigos estão no poder porque você é burro e votou neles. Então, assim, a gente tem que mudar um pouquinho o nosso conceito e quebrar essa película de cristal, aquela sociedade, colocar os deuses, os heróis. Que tipo de herói que você está procurando para ti? Foi um grande jogador. Não se compara a Michael Jordan, Ayrton Senna, Lewis Hamilton. E faleceu com 60 anos porque ainda tardou, porque ele tentou se matar muito antes disso. Infelizmente é um herói que perdeu por uma coisa tão pequena, como a gente perde muitas vezes na vida, mas não tem no que se espelhar. Espero muito que a nova juventude não se espelhe em pessoas como a Maradona, não tenha como grandes ídolos e troféu, cartaz, Maradona, Ernesto Guevara e por assim vai. Pois é, Carlos. Eu me permito aqui discordar só da fala final aqui do Stefanelli no seguinte sentido. Eu acho que uma coisa que tem para se espelhar no Maradona, principalmente das novas gerações, é o sangue na veia que ele tinha. Que você, principalmente nas novas gerações, não só de jogadores... O como não fazer, né? O que não fazer. Não. O cara, ele tinha uma raça, uma vontade, uma paixão pelo que ele fazia gigante. Ele pode ter todos os defeitos como pessoa... questão das drogas, de uma série de coisas, mas o cara, ele falava o que ele pensava, ele não tinha medo de falar, assim como o próprio Stefanelli comentou do Dória, tudo mais, teve o problema dele, ele não tinha, ele seria bom pra bancada porque ele não tinha papas na língua, era um cara que falava o que ele pensava, então assim, se ele gostava do Fidel Castro, do Maduro, do Chaves e tal, era a opinião dele, ele tem direito de gostar e da opinião de quem ele quiser, era aquele cara, ele nunca fez questão de ser politicamente correto, ele sempre foi quem ele é, doa quem doer, porque eu parto do seguinte princípio também, se Deus mandou o filho dele aqui na Terra e ele não agradou todo mundo, quem somos nós para agradar? Também não iremos agradar. Ou desagradar tanto, né? Então pelo menos ele era um cara que defendia suas convicções, mas fora isso, uma coisa que eu acho admirável nele, que você não vê nas novas gerações, principalmente de atletas, é a vontade, a paixão pelo que faz. Então eu acho que uma coisa que era de se admirar dele, ele era um cara apaixonado pelo que ele fazia a vida inteira. Então você vê ele depois, até quando ele tentou ser técnico, você vê que talvez ele não foi o melhor técnico do mundo, ou o melhor exemplo, mas se você pega vídeos dele tentando motivar a galera, até depois como técnico na Copa e o caralho e tal, ele tinha um amor por aquilo, ele fazia realmente por paixão, por amor, por dedicação. O cara se dedicava sempre naquilo. Então eu acho que isso é uma coisa que as novas gerações falta hoje. As pessoas hoje fazem as coisas, parece que faz na banguela. Foi um cara raçudo contraditório, porque da mesma maneira que ele tinha raça para jogar o futebol, ele não teve raça para largar as drogas, que depende muito da raça da pessoa. Tá boa, mas aí é o ser humano. Uma vez que ele passou por clínicas, passou por tratamentos, etc.
ele não largava porque ele é o tipo do cara que vivia no limite e ele achava, era aquele cara que tanto é que ele tem a igreja em nome dele lá, ele se achava um semideus, e que nada de mal ia atingir ele, ele ia poder fazer o que ele queria a vida inteira e não ia pegar nada. Ele pagou toca o isso. Isso aí. Ó, o negócio é o seguinte, esse assunto já encheu para covar, que Deus o receba de braços abertos. Voltou ao pó, literalmente agora. Voltou ao pó. Vamos lá. Matheus Stefanelli hoje está aqui. Ele dá conta, ô Tiburcio, é que ele dá conta das convicções filosóficas e teológicas do nosso amigo Piccolo, por isso que ele não quer ficar falando. Tá tudo bem. Vamos falar mais do que? Chega, não tem mais, Maradona. Vá com Deus. Vá com Deus. O negócio é o seguinte, o Matheus Stefanelli, ele está aqui conosco. Lá vem. Ele levantou algumas questões no que diz respeito à destinação, mas principalmente na fiscalização das emendas parlamentares. A gente vê muito aqui em Santos, a gente acompanha mais de perto, vereadores mandam emendas para uma casa X, para uma instituição Y, para o governo comprar determinado equipamento de saúde, etc. E ele vai contar a sua experiência em relação a um determinado vereador aqui em Santos, que ele começou a mexer numa determinada situação, mais ou menos assim, olha, eu vou mandar 20 mil reais de emenda para uma determinada ONG. Ok. Para fazer o que com esse dinheiro? Então a gente precisa saber, vai fazer o que com esse... para comprar ração, ok. Qual a marca da ração? Quantos sacos foram comprados? Qual a utilização diária? Foi doado para outras casas? Qual a marca? Qual o valor? Comprou de quem? Fez licitação? Porque, na verdade, isso tudo se faz necessário quando se trata de dinheiro público. E aí põe só o Matheus na tela, o Alexia, que ele vai contar a experiência dele e principalmente de quem que nós estamos falando, qual vereador, na íntegra aí. Matheus, é com você, manda lá. Muito obrigado. Vai na tela! Não, sensacional, porque essa é a hora que todo mundo sai para tomar água, café ou ir no banheiro. Vamos aproveitar. Direta e indiretamente. Não, o Fábio levantou, obrigado, viu, Fábio, por essa questão aí. Então já foram 3 pessoas que assistiram. Foi o Benedito Furtado, o vereador em questão, o advogado dele e o Fábio assistindo o vídeo. Não, o Tribunal Eleitoral também assistiu. O nosso queridíssimo Benedito Furtado me processou, inclusive perdeu ontem o processo. Parabéns por mais um fracasso na sua vida, Benedito. E eu falei que você ia perder e fica à vontade, pode mandar 15, 10, 20 processos, você vai acabar perdendo, porque todas as minhas alegações são documentadas. E a questão dele, as emendas parlamentares tinham que se chamar jumentas parlamentares quando se fala na Câmara Municipal de Santos, porque são emendas de dinheiro, por exemplo, no caso específico desse cidadão, do nosso funcionário, o mandatário Benedito Furtado, é uma emenda que manda recurso para uma ONG para cirurgias de uma ONG que não tem sede, então são cirurgias espirituais, talvez, ou para atendimento, talvez, telepático. Mas fora todas essas emendas dele, a questão do processo em questão era porque eu utilizei o nome dele Furtado e coloquei questão furtar o direito do cidadão santista. O nosso legislador, se assim eu posso estragar a palavra legislar, colocando no nome dele, ele criou uma lei complementar número 1051 que vai de contra a nossa Constituição Federal, o artigo 170 de livre iniciativa, onde ele proíbe a comercialização de animais. Já existem 40 liminares já derrubando isso para que os pet shops continuem trabalhando na cidade. E o Supremo Tribunal Federal, que aceita muita coisa, até soltar traficante periculoso, aceitou essa lei complementar dele. E aí ele acionou, colocou em questão isso. O meu vídeo pediu para sair do ar. É claro que tanto não tirei como eu fiz mais 5 vídeos sobre esse tema e sobre outros. Comecei a abrir a caixa preta aí das emendas absurdas dele. E é só o início, né? Falar para vocês que não só o Benedito Furtado, como muitos outros, denunciados por rachadinha, ou até uma que foi agora de novo aceita na Câmara aí pelo seu super voto, viu, Santista? Parabéns. Tentou criar um projeto de lei
para fiscalizar nos mictórios uma plaquinha se você limpou ou não o seu órgão. Ela ia criar, meus colegas, pode abrir até para a bancada agora. Eu vou falar o nome, né? Não pode falar? Vou falar. Thelma de Souza, ela ia criar uma lei onde obriga o comércio até uma plaquinha no mictório que te obrigasse, sujeito à multa, a limpar seu órgão após o uso. O seu pênis. O seu pênis. Então ela ia criar, e imagina não só essa lei. Criação de empregos, Matheus. Criação de O empregos, primeiro pô. fiscal de pênis funcionário público. Imagina o concurso público. Vamos lá. Imagina você, todos os carecas se inscreveram quando saiu essa notícia aqui, exame para você poder fiscalizar o membro. quando saiu essa notícia aqui, o Piccolo já queria saber onde está a ficha de inscrição. É super inovadora a nossa Prefeitura de Santos. A gente tem desde cirurgia espiritual para animais até criando cargos de fiscalizador de pênis. De pênis. A nossa Câmara é uma das câmaras municipais mais Temos também o criativas. dia da música gospel. Sim. Temos também o dia do Pelé. Do Rei Pelé. Esse dia da chama olímpica. Isso, são coisas muito importantes. O Santista sempre foi criativo, mas agora migrou do teatro da música para a Câmara Municipal. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Eu não sei por que ele tá tão bravo, que eu até vim procurar aqui na internet, aqui para os meus colegas aí, careca, sabe que eu fico aqui pesquisando na internet. Estão carecas de saber disso. Estão carecas de saber. A etimologia da palavra furtado. Furtado, perfeito. É uma palavra no português, não é isso? É subtraído fraudulentamente, mas sem violência. Tá aqui. Tá. Isso é o dicionário português. Mas o Não é invenção do nosso amigo Stefanelli, nem do... Não, infelizmente ele já leva na sua característica de nome, né, no seu nome, ele já leva de cara, desde criancinha, a palavra furtado. Eu acho o seguinte... Mas o Stefanelli, tá vendo? Ele não tem culpa disso. Atenção ao povo santista. A maioria teve uma abstenção absurda. Então você que também não foi votar, ou você que votou em branco ou em nulo, você também está favorecendo a atual gestão. A minha aqui, né? Ele quer me tampar, olha que legal. Então ele quer dar um tapa na cara do Stefanelli, não sabe como. Você favoreceu para que o atual governo permaneça. Quantas vezes o Benedito Furtado foi eleito para vereador já? É a sexta vez? Sétima vez? Ele tem mais... É que eu sou novinho, né? Eu tenho 36 anos. Ele tem quase de mandato que eu tenho de idade. Pois é. 40 anos de mandato na Câmara. Jurássico. O cara tá lá sendo sustentado por nós para fazer esse tipo de coisa. Eu não sei por que as pessoas continuam votando nesse tipo de cidadão. Nem na Thelma de Souza. A Thelma de Souza com 7 mil votos. Eu não sei se é falta de opção. Foram 477 candidatos a vereador. Não pode ser falta de opção. Não, e eu achei tão bonitinho. Vieram falar pra mim que você viu, Matheus, ela não usa mais o vermelho, ela tá usando o rosa. Não, é tão velho que já desbotou. Desbotou. Mas fica aí o recado pra você, Benedito Furtado, e pra todos os coleguinhas jurássicos da Câmara. Vou continuar denunciando rachadinha. Exato. Eu tenho um monte de documentação de licitações mal feitas, emendas mal feitas. 2020, vou ser pior que o Covid na vida de vocês. É isso aí. E eu também vou colaborar para isso, viu, Stefanelli? Porra, disponha. Vou colaborar com isso também, porque eu acho que faz parte da nossa pessoa denunciar certas coisas e mostrar certas coisas. Aproveitando que nós temos aí canal de comunicação no YouTube, no Facebook, no Instagram, aproveitando isso e botar na rede social. Acabou essa palhaçada aqui. Acabou. A gente tem que mostrar qual é a realidade. Você fazer um projeto de lei onde tem que fiscalizar o pênis da pessoa, isso realmente é falta do que fazer, cara. É falta do que fazer. Pautas tão importantes, entre vários outros assuntos, pautas tão importantes, relevantes para a cidade, coloca a pessoa para fazer uma pauta dessa. O dia do Pelé, não tem nada contra o Pelé. Poderia ter feito um projeto de lei para ajudar o Museu Pelé, que tá afundando lá no centro da cidade. Entendeu? Agora faz o dia do Rei Pelé. Deixa eu falar um negócio para vocês. A gente fala sempre com muita descontração, etc., mas eu acho que o que é fundamental, não pode falar, verdade? Carlos, e a pergunta é para você, a questão da gente saber aonde está sendo empregado, qual o destino da verba pública proveniente dos nossos impostos, o nosso dinheiro, o dinheiro público. As pessoas precisam ter respeito com o dinheiro público. Mas de fundamental importância, que é o que o Matheus colocou, acho que foi esse grande objetivo, é saber para onde foi essa verba, de que forma essa verba foi utilizada,
quantos sacos de rações se comprou com esse volume de receita, é o ato de fiscalizar, que, aliás, vereador só tem duas premissas importantes, que é fundamental importância, diga-se de passagem, o legislar e fiscalizar. Fiscalizar o executivo, fiscalizar aonde a verba pública está sendo utilizada, não é por aí, Carlos? E fiscalizar uns aos outros também. Porque não é porque quando ele é picareta, quando um cara é picareta e os outros aprovam, a picaretagem você se estende aos demais. Sim. Correto? Exatamente. Porque você tem 21 vereadores. Se um propõe uma emenda fraudulenta ou que falta com a lisura necessária, cabe aos outros 20 fiscalizar e falar: ô amigão, vem cá, para onde vai esse dinheiro aqui? Cadê a sede dessa ONG aqui? A nota fiscal, né? Exatamente, que merda de cirurgia mínimo, né? é essa? Então, cabe aos outros fiscalizarem, eles têm que se fiscalizarem também. Então, a gente não pode, quando a gente fala aqui de quando a gente está falando, inclusive, eu ia até falar quando o Maia estava falando aqui da questão da origem do nome Furtado, eu ia até falar para o Stefanelli, pô, ele também não tem culpa, ele já nasceu assim, né? Predestinado. Ele nasceu para isso. Ele já está fazendo o que ele nasceu para fazer. O cara não está tão errado assim, pô. Ele já nasceu para isso. Então, você tem também ali a culpa de todos os demais. Isso daí se estende. Porque, e aí, o que me deixa... A gente já falou aqui até em programas anteriores, o que me deixa mais triste é que você vê a população extremamente indignada com isso, só que ela acaba expressando a sua indignação de maneira errada. Porque quando você pega num universo de 340 mil eleitores, você pega que 140 mil não votaram, ou desses 140 mil, 30 votaram em branco ou nulo, eles mostram a indignação geral com o status quo. Então, eles mostram a indignação geral com aqueles que lá estão. Só que, no meu modo de ver, estão se expressando da maneira errada, porque não votando, estão favorecendo aqueles que lá estão. Como o Piccolo disse, eles tinham, só para vereadores esse ano, tinham 477 opções. Para prefeito, tinham 16 opções. Ou seja, se essas 140 mil pessoas que renunciaram ao seu direito do voto tivessem ido lá se expressar, no mínimo, teríamos uma renovação maior da Câmara ou, pelo menos, um segundo turno das eleições. Então, eu acho que o que está faltando ao Santos, o santista, eu acho que está de saco cheio da situação que lá está, mas está externando o seu saco cheio de uma maneira equivocada. Esse é o grande recado que a população passa, mas que me deixa triste. Estão expressando a sua maneira de pensar de maneira errada. Porque, que nem eu estava falando, a principal função do legislador, do vereador, é legislar e fiscalizar. E nem isso eles fazem. A gente vê os projetos de lei mais esdrúxulos que tem. A gente vê aí candidatos, caras que foram vereadores há 30 anos, que nem o Banha, vira candidato a prefeito, aí começa a ver coisas que ele nunca viu em 30 anos que ele estava na Câmara, porque a função do vereador, o vereador, para quem não entende como funciona lá a vereança, ele é obrigado a estar pessoalmente nas sessões da Câmara, que são 2 vezes por semana. Mas o resto da semana, ele não tem que bater ponto lá no gabinete dele, porque qual é a função dele? A função dele é andar pela cidade, é zelar pela cidade, é ver o que a cidade precisa, é ouvir a população, é entender os problemas da cidade. Ou será que esses caras acham que o problema da cidade, o que faltava em Santos era o dia da música gospel? O que faltava em Santos era o fiscal de pênis, pô. Olha, exatamente. Olha só, eu acho que um recado que o Carlos falou, que foi um recado tímido, né, da Câmara dos Vereadores, foi a baixa renovação. Mesmo assim, nos livramos de carrapatos ali que estão há muito tempo sugando o dinheiro do erário. Por exemplo, o Manuel Constantino, que, graças a Deus, esse não volta de jeito nenhum, porque você tem na frente dele ali o Brás, provavelmente ali dos que foram eleitos, eu só vejo um que tenha know-how, de repente, para assumir uma secretaria, que é o Kaká. Então, provavelmente, o Brás talvez assuma o mandato. Agora, o Manuel Constantino, Manuel, adeus já, né, companheiro? Vai tirar umas fériasinhas, vai para a Suíça, vai para Veneza, né? Você que mora na Zona Noroeste, está acostumado com as enchentes, vai ver lá a Veneza, vai passear nos canais de Veneza, quem sabe
você pode trazer a solução para os problemas de lá. Mas quando eu falou em renovação, né, Matheus? Teve candidato aqui que perdeu até para margem de erro, né? Ô, Fábio, na verdade, assim, quando você falou do Constantino, passaram-se 36 anos de mandato, ele enganando o povo da Zona Noroeste, ia tirar o Laudemir, que é uma questão federal, é outra seara, não tem nada a ver com a municipal e também não cabe a ele não consegue nem ficar acordado numa sessão, muito menos mexer numa questão federal. O que eu vou sentir falta é só dos vídeos assistindo ele dormindo, né? Flagraram ele dormindo. Quase sempre, não tinha como não flagrar. Ele dormia toda a sessão. A única diferença é que agora ele parou de dormir na sessão e está dormindo em casa, porque é via Zoom, Não, ele via ainda está lá. Skype. Ainda está lá. Ah, não, é sim. Ele está dormindo em casa, ele está fazendo assim. Agora tá certo, ele já faz de pijama. Porque certeza que embaixo da roupa social ele vem de pijama. Inclusive as cadeiras da Câmara foram trocadas e são confortáveis para que ele pudesse dormir melhor. Ele passou esses anos dormindo. Renato Tiosso, você que vivencia aí o grande ABC e paralelamente São Vicente, baixa renovação. Mas houve, né? Figuras ali, por exemplo, como quem que não... Teve alguns figuras importantes. O Luciano Batista não se elegeu em São Vicente. Luciano Batista não se elegeu. Tiveram alguns medalhões. São Vicente teve 2/3 né? da Câmara renovada. Hã? O nome? O Rominha. O Rominha. Ô, Rominha, até outro dia era secretário do Pedro, hoje está abraçado com o Caio. Tá abraçado com o Caio Amado, é verdade. Essa campanha tá um tiro certo, né? Tá de brincadeira. A campanha verdade. tá um tiro certo, né? As eleições de São Vicente tá um estouro, né? Tá um estouro. E a São Vicente internet tá... não perdoa. Nem que Viu? seja de PCX, mas tá um estouro, tá um tiro, tá Fala aí, demais. Renato, vamos lá. Pois então, primeiro que, pô, mandar um recado aí pro Furtado, né? Que, pô, vereador não tem imunidade parlamentar. Vereador não tem que chegar na interior. Eu estava lendo aqui a sentença do juiz em favor do Stefanelli e, pô, a alegação da parte autora chega a ser ridícula. Depois o justo advogado, nosso outro justo, né? Pode me dizer se, né, não beira o absurdo. Então quer dizer que se o cara ele vai na internet, ele tem provas, ele tem documentos, ele tem dados concretos relativos, a outra parte, a parte reclamante, sabe que fez coisa errada, sabe que fez realmente aquilo que o Stefanelli alegou, qual é o problema? O grande problema hoje, que é o que o próprio Fabinho falou agora, é que a internet ela não perdoa. Hoje a gente consegue expor as pessoas, por exemplo, olha o espaço que nós temos aqui. Então hoje a gente consegue expor as pessoas, só que esses caras eles vão ser cobrados na rua. Porque quando o Stefanelli posta no Instagram dele, que a gente comenta aqui, que o vídeo ainda, o Stefanelli ainda falou que fez mais 5 vídeos aí a respeito do assunto, você expõe para a sociedade esse tipo de ranço. Pô, o cara teve 3.800 votos. A autora da lei de fiscalização do pênis teve 7.000 votos. Então, quer dizer... Hã? 8.000. 8.000 votos. Então, quer dizer, quando a gente começa a expor essas pessoas, eu acho que é isso que o cidadão tem que fazer, exercer o nosso civismo com relação a isso, né? É realmente... expor. Eu não fiz exatamente o que o Stefanelli fez, e principalmente até com relação ao Luciano Batista, né? Por exemplo, eu não falei aqui nas minhas redes sociais, por exemplo, que o Luciano Batista, desde 2011, ele tem uma empresa que deve dinheiro para a Prefeitura de São Vicente. Ele tem 4 processos de dívida ativa que deve para a Prefeitura de São Vicente, e o cara era candidato, né? Então, quer dizer... beira um absurdo esse tipo de coisa, né? Bom, né? Então, Vai, Renato. Pode falar. Então, por mais Stefanellis na vida do cidadão santista. Olha, arrepiei, hein? Mais Stefanellis na vida do cidadão vicentino, andreense, seja lá onde for, por mais Stefanellis, pô. Bom, o negócio é o seguinte, eu acho que a mensagem fica muito clara. O povo santista se empenhasse um pouquinho participar mais da política, ocupar a política, ocupar de uma maneira racional. Se o povo santista participasse só um pouquinho
da vida pública participasse um pouquinho mais da política, talvez a gente tivesse um legislativo um pouco diferente. Mas eu posso falar uma Quer coisinha? acrescentar alguma coisa? Só para acrescentar. A gente... a minha intenção também é bater, ficar batendo no sentido de ficar mostrando a população através das redes sociais de uma maneira que a população possa entender. Porque, veja só, tiveram 477 candidatos a vereador. Se você for olhar hoje, os 477, deve ter uns 50 ainda se comunicando com a população. Então a população também enche o saco, porque o vereador ou o candidato a vereador oportunistas só de vai plantão. aparecer, só vai começar a mostrar as coisas 3 meses antes da eleição. Quer dizer, então também planta nada, né? a população também já está com o saco cheio. Eu acho que tem que ser feita uma política diferenciada. Aqueles que querem ser candidatos nas próximas eleições, aqueles que estão na atual gestão, tem que se empenhar em mostrar agora, ser transparente agora, começar a trabalhar agora, mostrar o que acontece. A campanha já começou, né, Adriano? Não, então, a campanha já começou, os caras começam a fazer campanha 3 meses antes, aí você começa a receber convite para ser amigo de pré-candidato, e o cara quer te mostrar o que aconteceu durante 4 anos. Já está acontecendo coisas aí, já estão acontecendo coisas, nós temos um monte de coisa acontecendo na cidade de Santos. Lá na Praia Grande, nós temos aí a do Carmo no chat comentando sobre Praia Grande. Praia Grande, por exemplo, eu estive observando, um dos maiores doadores lá para seguidora lá do Mourão é um empresário santista. Um dos maiores doadores do Grupo Mendes. Por que ele está doando lá? Porque ele está entrando lá. Ele está entrando lá. Já faz anos, começou pela Mirim. Ele começou construído na Mirim. Existe alguma dificuldade da pessoa que acessa a internet, o web amigo que está assistindo a gente? Não tem nenhuma dificuldade para você entrar no Google e procurar todos os gastos e quem doou e onde o cara gastou dinheiro. Lá na Praia Grande, onde está ocorrendo a eleição, a descrição de gastos e recebimentos de dinheiro do PSDB lá, da candidata do atual governo, tá igual de Santos, tudo sequencial, tudo certinho, com nomes de gente que trabalha na prefeitura. Eu puxei alguns, teve fotógrafo, teve jornalista, pessoas ligadas ao governo. Então, basta a população se informar e também aqueles que pretendem concorrer a um cargo político daqui a 4 anos, informar a população. Não apareça 3 meses antes do pleito. A população está com o saco cheio, entendeu? Então, eu costumo dizer o seguinte, você me permite, interessante que acabaram as eleições, o mundo ficou perfeito. Nenhum dos revoltados com a política voltou a falar, sumiram. Ninguém mais precisa de ajuda. O pessoal da Vila Pantanal tá top, tá ali, maravilhoso. A Zona Oeste virou a Viena Santista. Mas falando em Praia Grande hoje, todas as escolas instaladas, quase todas as escolas do município pagam aluguel. Tem aluguel de R$100 mil. Estou com a lista aqui, gente. Aluguel, a Pablo Trevisan paga R$82 mil de aluguel mensal. A Albert Einstein paga R$100 mil de aluguel mensal. Quem são os donos desses terrenos? Boa pergunta. Aqui. Quem são os donos dos terrenos? Eu sei que Praia Grande é diferente de Santos. Joga pra... Lá o chicote instala, lá é diferente, eu sei. Mas, advogado eu já tô com bom, vou ter que contratar segurança. Mas quem são os donos desses terrenos? Eu acho que o apoiador da construtora Mendes entrou lá, eu fui um dos primeiros a denunciar o Mendes, já trabalhei com eles. Mas a questão com o município não funciona. Ótima construtora no setor privado, mas o namoro, o romance deles com o município é prejudicial pra gente. E eles já vêm namorando com o município de Praia Grande há anos. Eles já entraram na Mirim e já compraram mais da metade daquilo. Vai sair shopping, vai sair escambau 4. Inclusive, a prefeitura migrou para Mirim já para dividir a questão urbanística de lá. Você era centralizado no Boqueirão. Criaram um ambiente favorável. Criaram um ambiente favorável para que as construtoras chegassem. Tudo bem, isso é para fomento. Mas como está sendo feito esse fomento? Olha, como que está sendo favorecido? Resumindo, viu, Carlos, é mais ou menos isso. E o que a do Carmo prega, e eu assino embaixo, concordo integralmente com ela, é o continuismo. Hoje a gente vê, é inegável o desenvolvimento urbanístico da Praia Grande, é inegável que a Praia Grande ela tem uma cara muito mais atual, mas, gente, espera um pouquinho, eu acho que o continuismo, sabe, a gente tem, eu acho que o povo da Praia Grande hoje tem uma oportunidade, né, de quebrar esse ciclo. Essa questão, né, de se perpetuar um grupo político no poder. Então, você está ali há muito tempo, Mourão. Te agradeço pelos serviços prestados para a cidade.
Vai curtir, vai fazer outra coisa. Vamos trabalhar, mudar, pô. Vai fazer alguma coisa. Vamos dar uma oportunidade para um outro grupo, para uma outra pessoa, porque quem sabe, vamos mudar um pouco. Se não ficar bom, daqui a 4 anos troca. É simples assim. O que a gente tem que quebrar, acho que na Praia Grande, ô Carlos, é esse ciclo, essa imagem que ficou encruada lá, que é como se a Praia Grande fosse um espaço feudal do seu Mourão, uma espécie de uma capitania hereditária da família dele. E esse ciclo precisa ser desconstruído. Pô. Os Assim como terrenos, São a Vicente é terraplanagem, França. a edificação, as construtoras, de quem é tudo isso? Você pega o bairro da Mirim ele tem dono, a Oceã em diante, um monte de terreno grilado. Eu peguei processo de herança de família, que era dona daquele terreno, e foi tomado posse por poderosos. Praia Grande não tem prefeito, Praia Grande possui proprietário. É um feudo. Carlos, vamos lá. Tem uma cena daquele filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, que eu nunca me esqueci quando eu assisti, que ele fala o seguinte, uma hora pro cara lá que é o promotor, o que vai virar o Duas Caras, ele fala, ou você morre herói, ou você fica o tempo suficiente numa posição para ver o herói se tornar vilão. E é o que a gente está vendo acontecer aí com o Mourão. O Mourão, ele foi um grande herói da Praia Grande. Ele é um grande herói da Praia Grande. Porque a Praia Grande é uma cidade jovem, é um município aí que deve estar agora perto de fazer 50 anos, eu acho que ainda não fez. Aí tem entre 45 e 50 anos de emancipação. Então, Praia Grande, se você pegar a história recente, e não só a recente, mas a antiga de Praia Grande, se resume em antes e depois do Mourão. Isso é inegável. Agora Nós tudo... agradecemos os deputados, né? Obrigado. Exatamente. E recebeu por isso. Agora, exatamente. Agora, tudo recebeu por conquistou isso. também por isso. quando Conquistou. é prejudicial. Legal. Então, o que acontece é justamente isso daí. Você pega, por exemplo, todos os ditadores acabaram acontecendo isso. A gente tem Vargas aqui no Brasil, a gente tem Chaves, tem Maduro, tem um monte de histórias por aí das pessoas que vão se perpetuando. Na verdade, ele lá na Praia Grande ele acaba não se perpetuando por imposição, por uma ditadura, mas é o que a gente estava falando também no tópico anterior. A culpa não é dele, porque ele nunca deu um golpe de Estado. É a população que mantém ele lá esses anos todos e os sucessores dele. Então, cabe também à população. A população agora, no domingo agora, tem uma oportunidade nas mãos de mudar isso. Cabe Na a verdade, ele. eu concordo discordando de você. É. Porque assim, a população tem parte de culpa, tem, mas veja, parte da população também se comporta naquela questão de tirar uma casquinha, tirar um proveito. Parte dos seguidores desse cidadão provavelmente se comporta dessa maneira. A outra coisa que acontece Nicolas, que é muito no primeiro muito- turno, eu até concordo contigo. No primeiro turno, eu até concordo contigo, que os votos vão para quem tem uma casquinha, algum benefício, alguma Sim. coisa. Agora, no segundo turno, que a coisa nivela, e só tem 2 para Mas vai votar, ver quanto que o cara gasta de Aí, campanha todo mundo lá, tem chance. o Carlos. Vai ver quanto que ele enfia de dinheiro, quanto dão de dinheiro para ele gastar fazendo distribuição de papelzinho, bandeira, nego na rua, Eu não plaquinha, sei papelzinho. propaganda na televisão. Você viu os gastos aqui da Prefeitura de Santos aqui para eleger o poste? Você viu quanto se gastou de impulsionamento na internet? Vai impulsionar você. Se você tivesse a mesma grana, você teria sido eleito, cara. Ó, pessoal, É assim, simples isso. Se vocês me permitem, assim, a única diferença de golpe de Estado para o que acontece hoje é que você vai utilizar de uma maneira firme, forte e por curto prazo. Porque como você condiciona a baixa educação do povo, que a baixa educação não prepara eles para votar, você utilizar a máquina do Estado Pra se a seu promover. favor, para você gerar cargos, apadrinhamentos e recursos e patrocinadores para se reeleger, é um golpe que é muito mais duradouro. É um golpe do que silencioso, É um né? golpe silencioso, institucional, mais né? mortal para a sociedade. Sim. Então, o golpe está acontecendo. É um golpe golpe. institucional. Aparelhamento e golpe institucional. Eu vou Mas pedir é a isso aí opinião do Renato, só para a gente fechar esse assunto, mas está no ponto aí, ô Alex? Nós temos aí na tela para mostrar para vocês a relação de escolas. A gente sabe que a escola é fundamental, mas Praia Grande não teria condições de ter escolas com imóvel próprio. Com a quantidade de terreno Olha, que tem. É verdade. Então, A do Carmo tá falando aqui, ó, que tem escola que é da prefeitura e que também paga aluguel. Então, essa aí, ó. São essas escolas municipais ali, tem a relação Albert Einstein, Antônio Pereira Ferreira, Antônio Rubens Lara, tem uma série de escolas. E o pertinente aluguel e o município, o erário público, paga para os proprietários desses referidos imóveis. Eu acho que pela pujante
foco na construção, eu acho que o município da Praia Grande já deveria estar num status de não pagar mais aluguel para determinados imóveis aí, principalmente no que se refere a escolas municipais. Fala aí, Renato. E outra coisa, só rapidinho, eu não tenho procuração do tal do Danilo Morgado, também não conheço ele nem da capa do Quissuco. Sei que ele era assessor do Major Olímpio, a qual eu tive desprazer de fazer a campanha para senador. Ele, com o Takashi, etc. Então, se tu estiver ouvindo, Danilo, não te conheço nem da capa do Quissuco. Eu só acho que a gente tem que dar estancar essa questão do continuismo e você é a bola da vez. E aqui te cobraremos diuturnamente, caso você seja eleito, para que você cumpra o seu papel e, principalmente, as tuas promessas de campanha. Fala aí, Renato. Que assim seja. Não, na verdade, eu só ia complementar o que o Stefanelli tinha falado, porque assim, o golpe institucional está acontecendo, né? Isso aconteceu em São Vicente com o Márcio França, ficou 8 anos, elegeu o Tércio, aí tentou eleger o filho dele na sequência do Tércio, e aí houve aquela aberração chamada Billy, né, que ficou mais 4 anos, e depois veio agora 4 anos do Pedro, né? E, se a gente for pegar e analisar agora o que está acontecendo em São Vicente, acabou rompendo esse sistema, né? Acabou que o clã França conseguiram tirar o clã França, 2/3 de renovação da Câmara e 2 candidatos que não eram da situação. Muito embora o Caio Amado agora já está abraçando uns caras que eram da situação, né? Mas essa quebra de paradigma institucional, ela tem que acontecer o tempo todo. É o que a gente estava discutindo em termos de tempo de mandato no outro programa. 8 anos é mais do que suficiente para o cara mostrar o seu valor. 8 anos tem muito, muito tempo para o cara mostrar que veio, botar projetos na pauta, fazer acontecer. Agora, eu não consegui fazer uma soma rápida dos valores desses aluguéis. Mas, por exemplo, eu vi que tem escola ali que paga R$213 mil. Isso dá mais de 2 milhões por ano. Dá 2 milhões e meio por ano. Mais de 2 milhões por ano. Oi? Mais de 2 milhões e meio por ano. Mais de 2, uma escola, nós estamos falando de uma escola. E a lista que o Stefanelli disponibilizou aí tem muito mais. Paga R$100 mil por mês. Tem escola de 213. Só um parênteses aí de uma coisa que tu falou que também me chamou a atenção. Eu fiquei imaginando, cara, vamos fazer um paralelo e pegar muitas escolas particulares, o imóvel também não é próprio, é alugado. Eu tenho certeza que nenhuma escola particular aqui da região, nenhuma, paga 200 mil por mês de aluguel. Nem pensar, nenhuma. Mas aí tem uma diferença. Você pode pegar na região inteira. A instituição privada, ela tem que gerar lucro. Obrigatoriamente, a instituição privada, ela tem que gerar lucro. Porque ela tem um dono, ela tem um cara que está empreendendo ali. O cara precisa fazer aquilo rodar, diminuir custo. Agora, essa é minha qual área, instituição pública que tem que gerar lucro? Essa é minha área imobiliária. Não enquadra nem um pouco esses valores. Eu sou empresário desse ramo de atividade. Os valores são, deixa eu falar e não conexão, são superfaturados. Bom, o negócio é o seguinte, sem mais delongas, senhores, nós vamos chamar o intervalo comercial para tomar aquele café e a gente já volta já. Bora lá, Alex. Tá pensando em fazer uma tatuagem ou retocar aquela que está desbotada? Léo Tatu é a sua melhor opção. 28 anos de experiência, 16 anos trabalhando no mesmo endereço. É isso mesmo que você ouviu. Melhores tintas, higiene, materiais descartáveis, ambiente climatizado. Um profissional qualificado para atender você, cliente. Não perca o seu tempo. Trabalhe com quem entende do assunto. Trabalhe com o melhor. Léo Tatu.
Tatu. Corra e faça já o seu orçamento. Ligue agora mesmo. Telefone 13 3021 5327 ou o WhatsApp 13 991 24 5958. Estamos localizados na Avenida Bernardino de Campos, número 156. Acesse as nossas redes sociais: Instagram, @Leonardo Tatuador e Facebook, facebook.com/LeoTatu C2. Em Santos, pensou em tatuagem de qualidade, pensou em Léo Tatu. Boques do Santista. Aqui você encontra uma variedade de peixes e frutos do mar todos os dias. A maior variedade de pescados da região. Estamos há mais de 40 anos oferecendo uma grande variedade de peixes e frutos do mar, frescos e selecionados. É isso mesmo que você ouviu. Além da melhor qualidade nos pescados, oferecemos atendimento personalizado para lhe ajudar na escolha do melhor peixe ou fruto do mar, para deixar a sua receita ainda mais saborosa. Produtos de qualidade e ótima procedência. E para melhor atender você, fazemos entregas a domicílio. Corra, não perca o seu tempo. Ligue agora mesmo. Telefone 13 3261 3858 ou 13 3261 1483. Venha e faça-nos uma visita. Estamos localizados na Praça Gago Coutinho, box 3 e 4, em Santos. Acesse o nosso site www.boxdosantista.com.br e fique por dentro das nossas novidades. Estamos também no Facebook, facebook.com/Box do Santista. E aí, pessoal, para você que quer uma pimenta de verdade, uma divina pimenta para tomar um vinho, para comer com uma carne, é só no Espaço Loas. No Instagram você encontra eles no Spaculoas, né? @Spaculoas. E lá o Espaço Loas é muito bom. É um espaço para você ir com a sua família, comer um pão de queijo gratinado, tomar um café coado lá em Mongaguá. E aí também tem as deliciosas cachaças. Tem mais de 8 variedades de cachaças. E aí depois, quando você estiver empanturrado, você pode comer os alfajós lá que o pessoal manda vir do Uruguai. Gente, é realmente um espaço para você ficar o dia inteiro tranquilo lá em Mongaguá. Gente, Espaço Loas, Divina Pimenta. Essa é a nossa dica. Sul, grill, espetaria e choperia. Aqui você encontra deliciosas porções, espetinhos e muito mais, além daquele chopp geladinho para você saborear. E mais, temos um atendimento especializado com profissionais qualificados para atender você, cliente. Aqui tem o combinado perfeito, ótimo atendimento, o verdadeiro sabor do Sul e produtos de ótima qualidade. E tudo isso para você, cliente. Não perca o seu tempo e faça já a sua reserva. Telefone 13 3227 7178. Venha e faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Siqueira Campos, número 561, em Santos. Sabor do Sul, grill, espetaria e choperia. Agora sim, estamos de volta com Sem Papas na Língua desta quinta-feira.
quinta-feira, dia 26 Deixa eu fazer de só novembro. um parênteses aqui. Eu queria agradecer a todos os patrocinadores aí, todas as empresas que colocaram aí a sua imagem no Sem Papas na Língua de quinta-feira, especialmente no canal Conexão 013. Isso mostra o prestígio e o interesse pela população no canal. Muito obrigado a todos aí. É isso aí. Bom, o negócio é o seguinte. A gente tem um recado rapidinho para dar. 2 recados, Matheus. Um é a questão das marmitas, né? Eu queria que tu falasse mais rápido, tá? Tá bom, A gente você perdeu- bem rápido. Eu conheci um grupo muito interessante, são as moças que fazem marmitas, são senhoras e elas distribuem à noite. Eles não precisam de dinheiro, eles precisam de doação de mantimentos. Então, vou passar meu WhatsApp, é 13 991 19 5073. Liga pra mim, me chama no WhatsApp, a gente recolhe, faz entrega. Repita. 991 19 5073. Tá? A gente está aceitando doação de alimento. Carne, frango, arroz, feijão, suporte de marmita. O trabalho delas é excepcional. É isso aí. Bom, lembrando que o Fabiano DiCaprio lembrou uma questão aqui importante. Precisa saber de quem que é esses imóveis aí da Praia Grande, hein, velho? Precisa levantar essa questão aí. Porque eu tô achando que é muita coisa. Até o teatro a cidade Municipal. é alugado. Mas tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira. Bom, o negócio é o seguinte, vamos lá. É um assunto que a gente não aguenta mais falar, praticamente já virou uma lenda urbana, né? A questão da ponte. Agora o assunto agora voltou. Não é mais túnel, agora voltou ponte. Ligação seca entre Santos e Guarujá. A Secretaria de Logística e Transporte de São Paulo entregou para o governo federal um novo projeto da ligação seca entre as margens do Porto de Santos, executado pela Ecovias. Com a conclusão de mais essa etapa, a obra está pronta para ser iniciada, dependendo apenas do aval do Ministério da Infraestrutura. Olha, sinceramente, está pronta para ser iniciada. Estou escutando isso desde que eu nasci. Aliás, o primeiro anúncio da ponte foi justamente no ano que eu nasci, velho, 1973. E esse assunto volta à tona todo ano eleitoral. Renato, eu queria começar contigo, porque é o seguinte... Não, começar com o Carlos. Dr. Carl Just. Gentileza. Carlos, a gente que é aqui de Santos, e você, nascido na ponta da praia, não aguenta mais ouvir desse assunto. A pergunta que não quer calar, será que agora vai? Duvido. Na verdade, a gente já teve até no programa anterior, o Paulo até trouxe aí pra gente o primeiro projeto que teve falando de uma ligação direta entre Santos e Guarujá, que era uma ponte, já se falou de túnel, uma série de coisas, era de 1904 ou 1914. Nenhum de nós aqui estávamos nascidos, sequer. E provavelmente nossos pais também não. Então, falta vontade política, muita gente ganha com isso, e infelizmente a gente vê que com o avanço do tempo, da modernidade, do volume de veículos, é uma coisa que é cada vez mais necessária. Essa mudança que fizeram lá na ponta da praia agora para o embarque da balsa, ficou péssimo, cara. O trânsito é um caos ali. Se alguém já passou ali no final de semana, para ver como é que tá, porque você chega ali no canal 7 agora, você não pode mais seguir reto. Você é obrigado a virar ali no canal 7. Tem dias que a fila de carros tá chegando lá no Vasco da Gama, para virar ali para fazer o retorno. Então, quer dizer, acabaram com a fila da balsa para embarcar para o Guarujá, criaram a fila para o retorno, para quem quer voltar ali, porque como a orla da ponta da praia ali ficou bonita, tal, aquele pedaço novo, muita gente no final de semana passa ali só para dar uma olhadinha para ver o movimento, e depois tem que retornar. De domingo aquilo ali vira um caos, cara. A rua que meus pais moram, tá difícil para entrar e sair da garagem agora. Ficou um caos. Agora a questão é a seguinte, né, Carlos? A gente precisa ver como é que vai ficar o trânsito ali no local quando o centro de convenções estiver ativo, estiver pulsante. Exatamente. Exatamente, porque eles fizeram esse acesso ali para melhorar para a balsa. Mas você ia chegar no ponto que eu justamente eu ia falar, quando concluírem o funcionamento e começar o funcionamento ali do centro de convenções, como que vai ser para chegar até lá? Porque você tem ali a Realberto ou você tem a Portuário. Eles acham que fizeram o centro de convenções, só o pessoal que vem do Porto usar ali. A maioria do pessoal vem pela praia. E como é que vai ficar o acesso? Aquilo ali tá péssimo, cara. A balsa ali tem que acabar. A balsa só atrapalha o porto, só atrapalha todo mundo. Passou do tempo de fazerem a ponte, passou do tempo de fazerem o túnel.
Hoje em dia a gente tem milhões de tecnologias possíveis. Só aqui na cidade de São Paulo tem mais de um túnel que passa por baixo do Rio Pinheiros ou do Rio Tietê. Mas tem vários ali e a ligação, a largura não é tão diferente assim. É mais largo um pouco, mas não é tanto assim. Então você tem tecnologias hoje, tem verba suficiente para fazer isso. A melhor coisa ali é alguma coisa submersa, que não atrapalha os navios, não atrapalha nada. Olha, e dá muita Carlos, eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu queria, antes de... Eu sou veementemente contra uma ponte. Eu acho que o correto seria mas um você sabia túnel, que o túnel até porque... também... Não, é só para a gente poder entender, porque assim, você vai colocar uma ponte... Hoje os navios têm uma determinada altura. Por Exatamente. Exemplo, o resultado prático disso é a ponte Pêncio. Por exemplo, veleiros não podem operar nas marinas ali das imediações da Rua Japão, porque o mastro não passa na altura. Não, porque quando Só pequena a ponte embarcação. Pêncio o foi espaço construída... ali é curto. Então, para fazer uma ponte alta, você tem que fazer um negócio que vai assim, faz assim e faz assim. É que nem aquela ponte que tem aqui em São Vicente, ali perto do Centro de Convenções, para ir ali, eu não lembro como é que é o nome daquela ponte que passa ali em cima da Imigrantes. que é um Aí pinho. Na Vila Margarida ali. A ponte da Vila Margarida, que vai até mais que 70. É reta aqui Olha e reta só, aqui. eu Horrível. queria aproveitar, eu queria escutar a opinião do Renato, doutor Renato Johnson, mas antes eu queria mandar um abraço para um dos nossos patrocinadores que está assistindo, que é o Alex Montenegro, da Universo Ar-Condicionado, que se Deus permitir e tiver a boa intenção... Não. Que eu? A ele. Uma provável parceria aí pode Já surgir, conversamos, tá já certo? conversamos, já. Ah, é? conversamos, Então legal. Quem quer falar agora? Ah, Renato, posso? quer falar? Fala Me aí, permite. Só vou discordar porque, assim, do ponto que a Ponta da Praia ficou maravilhoso. O Grupo Mendes e pro Paulo Alexandre Barbosa. Primeiro que a gente... A Ponta da Praia, porque pro Santista não ficou. Eu moro na Carlos Escobar. Não é a Ponta da Praia, eu moro no Porto, tá? Eu não sou chique. Moro no Porto, na Carlos Escobar. Eu já falei meu endereço, né? Agora que vai ter gente dando tiro lá na Ponta da Praia. Você falou seu telefone e o seu endereço, pô. Não vou... Corta essa, então. É ao vivo, não tem jeito. Mas, pessoal, é assim. Você pega o mercado do peixe, você pegou uma área nossa, fez a troca para uma que agora a gente paga uma espécie de subsídio de aluguel, a gente vai pagar aluguel. É uma área menor, os boxes ficaram menor, só a construtora Mendes e o Paulo Alexandre Baboseira que saíram ganhando nessa. E os outros mais de 400 mil pessoas ficaram a ver navios, literalmente. Então é assim, claro que foi benéfico. Para eles, mais uma vez, construtora Mendes, mais uma vez esse romance da construtora com a nossa prefeitura, que acaba sendo pelo ralo, são os habitantes da nossa cidade. Agora a questão da ponte, cansei de ouvir isso, a gente tem que ver a questão da profundidade de um túnel, de ponte, mas que também não vai sair do papel. Daqui 4 anos a gente vai ouvir de novo. Daqui a pouco está tendo teletransporte. Olha, Guarujá. o Matheus Stefanelli queria mandar, o Matheus, ao término do programa, é especialista em imóveis, ele vai entrar em contato com você. Já chamei no WhatsApp. Vamos colocar a mão nesse vespeiro. Já chamei vamos entender aqui direitinho como é que é a relação entre o executivo da Praia Grande, né, o executivo municipal, e o proprietário desses imóveis. Aí talvez a gente tenha algumas surpresas. Renato, você que é de São Vicente, mas de São Vicente é de Santos, nós somos todos irmãos. Essa questão é ponte, é túnel, ponte... O Renato tá no meio. Já encheu o Pacová, né, velho? Olha, isso daí é que nem o Justo estava falando. Isso daí eu escuto desde quando eu era criança, né? Que vai sair ponte, vai sair túnel. Mas assim, é o seguinte, não importa se vai ser ponte, se vai ser túnel. Alguma coisa tem que sair, alguma coisa tem que acontecer. Do jeito que tá, não dá para ficar. Anos e anos e anos a fio na mão dessa porcaria que é essa Dersa, né? Que os caras estão sempre, balsa em manutenção, balsa aqui, então você leva 2 horas para ir de Santos para o Guarujá e depois mais 2 horas do Guarujá para Santos. Detalhe, a engenharia para construir uma ponte, ela não é nenhuma engenharia nova, não é nenhuma inovação, não é nenhuma
furo tecnológico. Pô, tem a ponte Rio-Niterói lá no Rio de Janeiro, é uma ponte de 13 quilômetros que passa um escambau por baixo daquela ponte. É uma área portuária ali do Rio de Janeiro, né? O Paulo Maluf, caramba, começou a construir o raio do fura-fila, que é uma engenharia semelhante aqui por São Paulo. Então, você olha para o céu ali, Avenida do Estado, você junto às provisórias, em Anhamelo, você olha para o teto, você vê o trem passando por cima. Monorail, né? Como? Monorail, não é? Monorail. Então, assim, você olha para o teto e você olha para cima e você vê projetos de engenharia que se assemelham demais. E túnel é a mesma coisa. O Justo foi muito feliz na hora que ele falou, pô, em São Paulo tem túneis e mais túneis que passam por baixo do Tietê, Marginal Pinheiros e tal. Então, quer dizer, a engenharia, ela não é nenhum progresso tecnológico. Assim, eu acho que falta vontade política mesmo, vontade de fazer acontecer, né? E de repente não é do interesse de quem está lá agora resolver isso. Deve ter alguém mamando junto com a Dersa aí. Ah, a prefeitura não tem grana. Porra, então joga na PPP. Exatamente. Joga na parceria público-privada. Não tem grana? Joga na PPP. Deixa explorar o pedágio do túnel. O projeto não é da Ecovias? Vai ser remunerado por isso. Se você me permite, assim, eu tenho áudio de funcionário da Dersa falando de venda de equipamento, de apadrinhamento de Dória, de troca de combustível. Então, fraudes ali. Então, assim, aquilo ali é uma teta gigantesca. É uma teta, lógico, para aquilo estar no estado que está e pelo tempo que está, tem nego mamando, não tem outra explicação. O prejudicado desse desserviço constante da Dersa somos nós, munícipes, que estamos aquela porcaria de prestação de serviço deles ali para quem precisa ir para o Guarujá ou retornar do Guarujá para cá, para Santos, e a gente precisa ter uma vida toda, infelizmente, utilizando esse péssimo serviço. Mas cadê os paladinos do Ministério Público essa hora para abrir a super capa e fazer algo Deixa eu dar uma pontuada. Precisa ser provocado. Pô, mais do que eu provoco? Cadê os paladinos? Cadê a provocação? Pô, vai ter que voltar com provocação, porque assim, os paladinos do Ministério Público, eu mandei um e-mail com uma denúncia, com documentos, faz mais de uma semana, nem protocolo gerou. Por quê? Foi o e-mail errado? Não, mandei para 12 e-mails dentro do Ministério Público. Cadê os paladinos, os super-heróis? Fala, Adriano. Bom, primeiro, Carlos, tem alguém entrando aí atrás de você. Oi, vai, cadê? Vai, vem pra cá você também. Aqui não tem, não. Alguém entrando atrás de você aí, ô Carlos. Avisa que nós estamos a vivo aí, ô Carlos. Bom, eu acho o seguinte, pra quem não sabe, eu acho que o São Paulo tem túnel no Tietê, no Pinheiros, e tem um túnel passando debaixo do Lago do Ibirapuera, pra quem não sabe. Mas assim, eu uma vez vi um vídeo da própria Marinha aí, que é um pouco inviável aqui no Porto, porque a tendência é que os navios aumentem o tamanho e o calado, e tanto que toda hora estão desassoreando ali, estão tirando aquela areia dali, não é só para o navio passar, porque o navio movimenta e vai de acordo com a maré, de acordo com a onda, então ele às vezes o calado dele, a profundidade nem é tão alta, mas de acordo com a onda, ele afunda e sobe, então isso raspa quase no fundo da água. É só fazer mais fundo, Piccolo. Você tem o túnel do Canal da Mancha, pô. É viável. Existe, por exemplo, a ponte tradicional Rio-Niterói, onde tem trânsito de navio embaixo tranquilamente. Foi construída na década de 70 pelos militares. Pois é, não é nenhum projeto de engenharia ultra tecnológico, não é agora nada sim, disso. O que está sendo falado aí mais uma vez, como todo mundo já falou, um projeto que existe há quase 100 anos. A Ecovias vai tocar o projeto. Bom, para quem não sabe, a Ecovias está ligada à família Covas, tá? Que mama na teta dessa concessão aí há muitos anos. Ontem eu tive o desprazer de ir para São Paulo e eu até coloquei nas minhas redes sociais, porque já é uma coisa comum. Antigamente também era pontual, sempre se levava no pontual. Hoje nós temos aí o pedágio que vai ocorrer o aumento agora a partir do próximo mês. Dezembro. Né? E vai chegar quase a R$30, um dos mais caros pedágios do Brasil. Por quilômetro rodado. Por quilômetro rodado. Certo? E aí você pega imigrantes para subir, você tem um entupimento tão grande de caminhões, carros, vans, etc., que o trânsito não anda, cara.
Não anda. Para subir ou para descer? Para subir. Bom, Para descer, nós temos a infelicidade de contar com a sorte do tempo e às vezes pegar a operação comboio. Então, por exemplo, ontem, para chegar ao bairro mais próximo de São Paulo, seria o Jabaquara, eu demorei 2h30 para chegar no Jabaquara, porque a parte toda da serra estava parada. Você chegava a parar e você sentia o viaduto balançando quando para em cima de viaduto. Então, assim, é um absurdo. Nós temos diversos deputados eleitos na região, diversos deputados, e toda a eleição vem com aquela groselha de que não, vamos ver, porque o Santista não pode, tem que descer, domingo, desce a serra pela Anchieta, paga-se a mesma coisa. Tá certo? Aí sobe, é trânsito, é um monte de caminhão, um querendo ultrapassar o outro. Isso é perigosíssimo para você numa rodovia como essa. E os deputados da região não fazem absolutamente nada. Então, eu não acredito que a Ecovias vá construir um viaduto. Eu acho que deveria construir, já é outra pista na serra. Olha, o problema já está na serra, porque a Anchieta, se você for passar lá, está escrito Anchieta fechada para obras. Faz mais de ano que está fechada para obras. Você me lembrou de uma... Você quer falar alguma coisa? Não, só sobre o pedágio, eu fui para Blumenau de carro, estão 9 pedágios de 3,30. Então, eu vou até Blumenau, são 8 horas e meia de percurso de carro e pago o equivalente a subir para São Paulo. Você veja só que absurdo. Que loucura. E agora estão fazendo testes para aprovar uma eventual descida dos rodotrens engatados. O rodotrem são aqueles 2 contêineres de 40 e eles descem desengatados. Desce um, aí sobe um outro caminhão, outro cavalo mecânico, engata a carreta e desce. Né? Para você fazer uma curva, a curva da onça ali, você não consegue fazer, e aí eu trabalhei 25 anos com isso, você não consegue fazer uma curva com rodotrem, com 2 contêineres de 40. Existe um risco absurdo da questão de superaquecimento dos freios, e a Artesp está fomentando essa liberação da descida dos rodotrens engatados. Eu acho isso extremamente perigoso. Eu quero saber que tem interesses por trás da liberação disso aí. Eu quero saber quais são as pessoas que têm o interesse nisso aí, porque eu acho que isso vai ser perigoso demais. A grande realidade, Fábio, é que se a política da Baixada tivesse vontade de fazer alguma coisa pela Baixada, diga-se passagem, aquela deputada que foi eleita com muitos votos, com 2 anos, fritava banana lá no Vale do Ribeira, depois foi eleita, com 2 anos de mandato já está batendo nas costas, indicando político, não sei como. A pessoa acostumada a fritar banana no Vale do Ribeira já tem conhecimento político. Mas, enfim, se tivesse vontade política, nós teríamos viaduto já de Santos para o Guarujá, teríamos um viaduto, poderia, se fosse uma cidade desenvolvida, poderia ter que ser viaduto de São Vicente para Praia Grande, passando por cima do Forte ali, por que não? Por que não? É que não se tem vontade política. Eu não presto nem atenção nesse tipo de notícia. E a Ecovias, me desculpe, a Ecovias se condenou, a Ecovias assumiu o erro de roubo que teve aí algum tempo atrás no Estado, em juízo, e o juiz condenou a pagar parte da devolução do dinheiro com o serviço. Tá lá os caras, ontem eu passei indo para São Paulo, os caras estavam lavando o guarda-reio com VAP. Esse é o serviço que estão prestando para nós. Ao invés de construir uma outra pista, ao invés de desafogar, fazer alguma coisa para os caminhões subir pela Anchieta também, sei lá. Não, sobe todo mundo junto. Aquele trânsito infernal. Você vai para São Paulo no final de semana, você Santista, volta, você é obrigado a descer pela Anchieta porque está a operação subida e aí você paga o mesmo pedágio. Ó, dá licença, viu? Padrinho, isso aí enche o saco, cara. Existe uma palavrinha tão simples, né? E aí a ausência de vontade política, que é a questão da logística, né? Veja bem, o Stefanelli é dono de um terminal de cargas. O Carlos é operador logístico da coisa. Eu vou ligar para o Stefanelli, o Carlos vai ligar para o Stefanelli e fala assim: Stefanelli, quantos caminhões eu posso mandar para você? Aí eu descarrego 1 caminhão por hora. Então eu vou te mandar 2. Depois de 40 minutos a gente volta a falar, eu te mando mais 2. Você tira o transit time entre o Carlos e o Stefanelli, você tem mais ou menos o tempo de deslocamento, né? Você vai buscar informações aí se tem trânsito ou não, mas isso chama-se logística. Agora não adianta, se eu sabendo que o Stefanelli, que na verdade eu não sabendo, né? Que ele só consegue descarregar 2 caminhões por hora, não adianta eu mandar 50 caminhões. Então, essa origem, é aí por isso que a gente tem os pulmões, né?
estacionamentos, que aí fazem com que eu não entupa a cidade com 300. A mesma coisa deveria ser feito na estrada, adotar realmente a palavra logística. Eu queria falar sobre o VLT, porque o governo do estado de São Paulo deu sinal verde para a licitação da terceira fase do VLT, né? O novo trecho vai ligar a área insular e a área continental de São Vicente e terá 7,5 km de extensão com 4 novas estações. Eu acho isso uma baita de uma palhaçada, primeira, segunda, terceira, quarta fase. A coisa tinha que funcionar de forma simultânea e não dá para a gente, por exemplo, deixar a Praia Grande fora. Porque o que ocorre? Tem muita gente que mora na Praia Grande e trabalha em Santos, poderia vir de VLT. E ninguém fala. Cadê o seu Mourão, que é amigo do Dória? Para ver essa questão do VLT na Praia Grande. Assim, olha, pô, eu acho que assim, claro, é importante, porra, sabe aquele lance, finalmente, mas, porra, demorou demais, né? O Fábio, o VLT já começou errado. Eles te venderam como comprimido e te entregaram como supositório. Ele era suspenso. Porque se era para ele facilitar o tráfego de carros, não era interrompendo o trânsito. E já teve trem que parava o canal 2, parava o canal 1. A gente já foi arcaico. E o VLT voltou com uma tecnologia, uma estruturação arcaica. Por que ele não é suspenso, caramba? Para o trânsito continuar, ele liga nada com porcaria nenhuma, que eu não posso falar palavrão. Agora ele está esticando para o Barreiros. A conexão foi vendida para a gente, um comprimido que ligava Praia Grande, Cubatão, São Vicente, Santos e Guarujá. Tudo bem que Guarujá nada liga lá, ou eu vou a nado, ou eu pago propina para dessa deixar eu passar, né? Com combustível falso, com pintura toda errada, tudo ferrado. Mas se o VLT foi implantado já dessa maneira via supositório, por que primeira, segunda e terceira fase? Enfia tudo de uma vez só, logo e machuca. Quem quer falar? Fala aí, Renato. O cara. Não, o lance de enfiar tudo de uma vez, tudo de uma vez e machucar, o problema é que estraga o brinquedo, né? Então, por exemplo, você tem que ir colocando devagarinho, que é para você ter, senão a gente perde motivo para discutir as próximas eleições, né? Então, quer dizer, você vê, o VLT, cara, é um processo de mobilidade urbana que nasce obsoleto. Ele nasce pobre. Porque ele vem para resolver ele já é ultrapassado, né? Já é ultrapassado. De novo com os projetos, é loucura. Exatamente. Né? E aí você tem que ir lançando novos projetos. E aí você vê um deputado ou outro. Eu vou falar o nome de um deputado aqui que falou. Vontade. Eu vou falar o nome de um. Fritadora de banana, não, né? Não, é o Kenny. Vou falar do Kenny. O gafanhoto canadense. O chassi de grilo. Tá bom, fala desse lindinho. Eu vou falar do Kenny porque, por exemplo, a gente viu agora Beijo, Kenny. Você gosta de beijo, né? Beijo. Te amo, né? Eu vou falar do Kenny, porque o Kenny ele abraça um candidato a prefeito. Fala aí, Renato. Fala aí. Não, então, eu tô falando do Kenny, porque o Kenny ele abraça um candidato a prefeito, se eu não me engano, acho que foi a candidata a prefeito de Itanhaém, e fala que tem disponível não sei quantos milhões em recursos. Só se votar na minha candidata. É verdade. Ela ganhou votar na minha queridinha aqui. Então, por exemplo. Ela vai ter saúde em Itanhaém, tá? Se não, Itanhaém tá ferrado. Tá ferrado. Só o barulhinho. Então, por exemplo, você tem vários deputados aí vendendo votos explicitamente e abraçando um candidato aqui, outro ali, e puta que eu pariu. Desculpa, eu podia falar pra... Saiu. O horário não permite. Saiu. Desculpe, senhoras. Senhores, corta o microfone do Renato. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, e aí você tem um projeto. O projeto é bacana, é um projeto de mobilidade urbana, só que é um projeto que já nasce tarde, nasce obsoleto. É um projeto que nasce antigo. As demandas, depois que o projeto é aprovado, normalmente as demandas já são outras. Então, quer dizer, você já tem uma migração do pessoal que não conseguiu mais morar em Santos, não conseguiu mais morar em São Vicente e foi morar na Praia Grande, que às vezes a locação do imóvel é mais barata, a compra de um imóvel é mais barata, enfim. Às vezes não é.
Então, aí o Stefanelli não me deixa mentir. Vale a pena. Então, o pessoal vai morar na Praia Grande, e aí o que o Fábio levantou é real. O pessoal mora na Praia Grande e vem trabalhar em Santos. Então, a grande questão, né, Tiosso, é o seguinte, aí eu vou passar para o Carlos, que é o seguinte, Carlos, é inaceitável que uma cidade como a Praia Grande, ela deveria ser a primeira a ter o VLT, porque assim... Deveria vir de lá. O Mourão é do PSDB há quantos anos? O governo do Estado de São Paulo, que é responsável pela obra, pela colocação do VLT aí à disposição, deveria estar lá. Assim, o VLT deveria ser... Tem começado por lá. A Praia Grande deveria estar contemplada com esse modal. E muito me surpreende estar fora. Agora, quem tem que dar essa resposta para a sociedade é ninguém menos do que o seu Mourão. Você entendeu? Ou até a própria candidata dele, a Raquel Schiner, ela tem que explicar o porquê, o que faltou, quem errou aí. Tá certo? E detalhe, né, Fabinho? Nunca nem se falou disso lá. Exatamente, mas assim... Nunca nem se falou disso. É o que eu digo, que a população está ausente da política, está distante da política, deveria cobrar. Não é encontrar o seu prefeito na rua, ô excelência, não, é para colocar o dedo na cara dele e cobrar ele. Ele é teu funcionário, né? Aliás, quem paga o teu salário somos nós. Então, o povo ele tem que mudar essa postura subserviente para algo mais criterioso, mais... Fala aí, Carlos, vamos lá. Uma coisa que me deixou muito frustrado quando eu vi, inicialmente, uma coisa que não foi abordada aqui, que me deixou muito frustrado desde que o projeto do VLT saiu do papel, é porque o projeto, no papel, ele era muito legal pela ligação das cidades que ia fazer. O que ele ia fazer, a ideia inicial, ela era boa. Mas além de ter o problema do comprimido versus supositório que nem o Stefanelli colocou, o que eu acho pior não é isso. Criaram o VLT como se fosse a solução para a mobilidade urbana da região, da Baixada. Não, ia ligar todo mundo que mora na Praia Grande, área continental de São Vicente, Santos. Puta, vai ser legal pra caralho. Só que a gente está falando aqui... A gente está falando... A gente está falando que seriam 3 fases aí de ligação. E só tem uma pronta. Cara, com uma fase só pronta, não sei se algum de vocês aqui já teve o prazer de pegar o VLT, e eu moro aqui próximo, então eu já peguei algumas vezes. Se você pega o VLT fora dos horários de pico, funciona que é uma maravilha. Você vai sentadinho, ar-condicionado, o bagulho é silencioso, tem TV, tudo tal, é bacana. Só que hoje ele já está obsoleto e lotado nos horários de pico. Ele já não dá conta hoje da população. Por quê? É um modal pequeno, é um trenzinho pequeno, são poucas composições, são poucos vagões, então ele transporta uma quantidade de pessoas muito pequena. Agora, tu imagina expandir isso daí para a área continental de São Vicente, expandir para a Praia Grande com a mesma largura, porque não tem como fazer os trens mais largos, eles vão continuar com a mesma largura, só tem como você aumentar as composições. Mas se não fizerem pelo menos isso, vai ser impraticável, cara, porque o cara já vai sair lá da Praia Grande lotado. Todos os outros pontos da galera que está vindo para Santos, ninguém vai conseguir pegar. Então é uma coisa que é muito bonita no papel, mas na prática não funciona. É mais um exemplo de coisas bonitas no papel e de que na prática não funciona. Porque o cara já vai sair da Praia Grande lotado. Quando sair lá, simplesmente quando fizer essa segunda fase aí, que vai pegar a área continental de São Vicente, ele já vai sair da área continental de São Vicente lotado. O pessoal que pega hoje no trajeto, que se acostumou a pegar o VLT, não vai mais conseguir pegar. Porque não vai ter como entrar dentro dele. Então, criam as coisas e não pensam no resultado prático daquilo. Então, o VLT, se vocês, para quem já viu, para quem já foi viajar para fora e viu no mundo inteiro que vários outros lugares têm o VLT, você tem o VLT como uma alternativa de transporte, muitas vezes em linhas turísticas, e para transportar uma quantidade pequena de pessoas. E normalmente em áreas nobres das cidades, usa uma ligação ali rápida, moderna, tal. Não é para transporte em massa. Pegaram uma coisa que foi criada para uma finalidade turística ou de transporte rápido em pequenas áreas, para querer fazer uma ligação em massa, quando na verdade deveria ser um trem. Como você tem na capital que liga as cidades, são os trens metropolitanos.
Se eles querem, se o objetivo é realmente ligar as cidades e fazer uma solução de transporte metropolitana, tem que ser trem, que é para transportar massa. A gente está falando de milhões de pessoas a serem transportadas. A gente não está falando de um trenzinho que leva 200 pessoas de cada vez. Não dá, cara, é inconcebível. Então a coisa já nasce errada. Esse é o problema. Esse eu acho o maior problema de tudo, é isso. Concordo contigo. Agora é o seguinte, ó, vamos falar de notícia boa. Ontem a Pfizer, ela protocolou na Anvisa o pedido oficial, né? Informou a Anvisa do término, foi a primeira a se posicionar na Anvisa, informando que a terceira fase dos testes foram concluídos, pedindo autorização para a comercialização da vacina. Olha, já sai na frente da vacina chinesa, porque assim, a Pfizer, ela que é fabricante do azulzinho, né? Do Viagra, se ela ressuscitou os mortos, pode tirar a gente do Covid. Exatamente. O negócio é o seguinte, ó, só para a gente fechar... Obrigado, Pfizer. É isso aí. Muito obrigado, Pfizer. Não, sim. Obrigado, Pfizer. O negócio é o seguinte, ó, ontem, só para a gente fechar, e aí o assunto vai remeter o quê? As privatizações de estatais, e isso é um assunto que já há muito tempo a gente discute, o quanto que é importante, né? O que funciona, a gente mantém, o que não funciona, privatiza. Hoje a gente tem, por exemplo, uma herança maldita, uma das heranças malditas do PT, que é a questão de uma estatal que cuida do trem-bala ligando São Paulo ao Rio. Como é que você mantém uma estatal de algo que não existe? Pois é, no Brasil isso existe. A Polícia Federal ela desmontou um esquema de desvio de encomendas nos Correios e os internautas pedem a privatização. Bom, na terça-feira agora, a Polícia Federal deflagrou a Operação Replicante no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de combater um esquema criminoso de fraudes e desvios de encomendas feitas pelos Correios. Olha que absurdo. As investigações foram iniciadas em janeiro de 2019 e diz o seguinte, na prática, como é que eles desviavam as encomendas? Para fazer os integrantes dessa quadrilha, funcionários dos Correios, tá? Eles substituíam as etiquetas verdadeiras, que continuavam os dados da entrega, por etiquetas falsas. A troca era praticada com o uso de números de postais já utilizados para elaborar as falsas etiquetas e, assim, enviar os produtos aos membros da organização. As encomendas eram entregues da forma normal pelos Correios, que aparentemente não participavam do esquema criminoso. Mas isso eram funcionários lá de dentro, né? Mostra aí o quanto que o Correio é uma empresa deficitária. Mostra aí, mais uma vez, o quanto que se precisa pensar na privatização dos Correios. É só o começo. A hora que pegarem a passagem de drogas, de armamento através dos Correios, vai ficar um pouquinho pior que isso. Tu acha, Adriano? Eu acho que o Correio já passou da época de ser privatizado, já passou da hora. A gente sabe muito bem que a coisa está ruim desse jeito e o Correio está afundando cada vez mais por conta da falta de gestão privada, que é a que faz a coisa acontecer. Infelizmente, a gestão pública no nosso país não dá certo. Correios, diga-se de passagem, para quem não sabe, uma curiosidade, a instituição Correios ela é da época do Império Romano. Acredite, é isso aí, o Correio foi criado no Império Romano. E o nosso ainda parece que vive nessa época, né? Infelizmente é isso. O Correio precisa ser privatizado o quanto antes para que a coisa funcione. O Correio já está vendendo, além do serviço de Correio, vende carnê do baú, vende telecena, enfim, já passou da hora, né? Eu acho que privatização, ela no Brasil funciona. É um dos piores serviços prestados e é o com a maior rentabilidade. Corta para mim. Aí. Pegamos um fujão aí no ar, caramba. É um atraso, custo alto, a complicação, a maneira como é que faz. Eu tenho encomenda do Correios há 3 meses que não apareceu, sumiu, o que eu já perdi de coisa pelos Correios. Hoje eu ainda faço serviço de calote na presta lote, mas serviço precário, é um serviço caro e tem um monopólio. Sim. Então, o que os senhores aí, o Lex Luthor e o parceiro acham sobre os Correios? FedEx e bem melhor, né? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que o serviço de Correios público passou da hora de acabar. Porque tudo que é público, o Estado tem que intervir minimamente na economia, e tudo que é público não funciona.
Então, eu acho que quando você tem uma demanda necessária, como os Correios é uma empresa quase que centenária, então quando você tinha lá atrás uma deficiência do sistema e não tinha uma empresa com capacidade ou interesse de gerir isso daí, aí o poder público vai lá, cria, unifica, tudo tal, pô, é plenamente válido. A partir do momento que o bagulho tá rodando, deixa a iniciativa privada tocar. Cara, eu tive vou te dar um exemplo aí, que eu tive uma encomenda, eu tive que mandar vir uma peça do meu carro no passado, e eu comprei ela em setembro. Eu nunca recebi a peça. Graças a Deus ela voltou, e não é só o sistema de correio público daqui que é ruim. O bagulho veio da Europa, passou por um monte de lugar, bateu aqui, voltou por uma falha interna deles. Aí depois o que eu fiz? Eu pedi pra minha prima que mora lá fora mandar via DHL e chegou aqui em 3 dias. A DHL é top. O Estado não pode ser maior que o privado. Exatamente, não tem como. Então, o que eu quero dizer, Stefano, é que não é só a crítica aqui, não é aos Correios do Brasil. Não, todo o sistema público de Correio não funciona. A iniciativa privada funciona muito melhor. Então passou na hora, mas por que o Estado não quer nem quebrar o monopólio? A gente não está falando nem de privatização dos Correios, a gente está falando de quebra do monopólio. Por que o Estado não quer nem quebrar o monopólio? Porque sabe que a hora que quebrar o monopólio vai ser engolido. Porque a iniciativa privada vem com milhões de outras soluções, uma eficiência muito maior, um custo muito mais baixo e vai engolir o sistema estatal. Então a melhor coisa, talvez, seria a privatização para você se livrar disso. Porque se quebrar o monopólio, acabou. E tem que fazer alguma coisa, não dá para ficar amarrado. Pô, a gente está em 2020, não dá para manter ainda um sistema de entrega monopolizado internamente no país. Se você tem a quebra do monopólio para as entregas internacionais, como a gente tem DHL, FedEx e várias outras empresas que funcionam, não tem como você ficar mantendo o UPS e tantas outras. Não tem como você ficar mantendo um monopólio do correio de entrega de encomenda pequena. Você fica... Aí, sabe o que acontece? A máfia também das transportadoras. Porque aí você fica refém das transportadoras que cobram frete altíssimo e impede outras empresas e outros modais de entrega muito mais baratos que existem mundo afora, às vezes até por drone, de operarem no país. É ridículo isso que a gente vive. Tios. Eu vou trazer um dado para os colegas aí, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, para cada 3 funcionários do Correio existe um chefe. Tá? Então, para cada 3 funcionários do Correio... Né, o negócio? Pior que tribo. É pior que tribo. Então, por exemplo, para cada 3 caras que trabalham lá dentro, você tem um cara que manda. Aí, para cada 3 caras que manda, você tem mais um. Né? É uma pirâmide isso aí. É uma pirâmide. Então, por exemplo, você tem uma instituição extremamente tipo inchada. Tem Santos, é isso? É quase. PIC-CT. Tá. Isso tá ali. Tá bom. Então, por exemplo, você tem uma instituição inchada, você tem muita gente mandando, pouca gente trabalhando. Tá? E é isso aí. A reserva de mercado ela acontece com relação a isso. Tem empresas aqui em São Paulo tentando romper esses paradigmas, sem fazer propaganda, sem fazer demagogia. Por exemplo, o Mercado Livre mesmo já é uma empresa que está parando de usar os Correios, principalmente para as entregas próximas aqui na região metropolitana de São Paulo, Grande ABC, até ali Ribeirão Pires, Mogi e tal. Eles têm um sistema de entrega full, que onde o empresário, a pessoa que está vendendo a coisa, ele deixa o seu estoque locado no depósito do Mercado Livre e o Mercado Livre mesmo faz a entrega, se encarrega de fazer a entrega. Porque vira e mexe, Correio entra de greve, aí uma coisa que era para chegar rápido demora 4, 5 dias, tem certas coisas que você tem uma demanda um pouco maior, uma urgência um pouco maior. Então, se os Correios não forem vendidos agora, as outras empresas elas estão se armando, elas estão se preparando para não contar mais com o Correio. Essa porcaria não vai valer bosta alguma. Né? Então, passou da hora, eu acho que até as ações do Correio despencaram aí nos últimos anos. É um tipo de ativo que realmente já não está mais interessando. E a proposta que fizeram de privatização era inviável, né? A primeira proposta de privatização foi inviável. Então, por exemplo, é um ativo que vai morrer no colo do erário, porque se entrar
Se entrar nessa seara aí, não, porque é o patrimônio do público. O patrimônio do público é escambau. A gente paga para ficar mantendo aquela merda lá. 3 funcionários, um chefe para cada 3 funcionários. Ai, meu Deus. Bom, o negócio é o seguinte, pessoal. Hoje a gente vai ter que encerrar o mais rápido. Aí, tá aí. Cadê o sininho aí, ó? Aí, pronto. Não vai ter nem considerações finais. Eu queria agradecer a participação do Renato Tiosso, do Matheus Stefanelli, do Adriano Maia, Carlos Justo, porque nós esquecemos, parece que lá no estúdio, lá do Conexão, vai ter o toque de incêndio lá, um teste, não sei das quantas, e avisaram agora, tem que acabar agora já. Pessoal, obrigado pela participação de todos, um grande abraço, fiquem todos com Deus, uma boa quinta-feira, um bom final de semana, e lembre-se sempre, Deus no comando, e na próxima quinta-feira, se Deus permitir, eu não estarei aqui. Um abraço. Fui.